Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Na aula anterior, iniciamos o estudo do movimento. Vimos os conceitos de referencial, trajetória e de velocidade média. Continuando o nosso estudo sobre o movimento, hoje nós vamos falar sobre aceleração. E aqui, inicialmente, trago o seguinte exemplo. O guepardo é o mamífero terrestre mais veloz. Partindo do repouso, em apenas 2 segundos, ele chega à velocidade de 72 quilômetros por hora. Então, neste exemplo, temos o conceito de aceleração. Você sabe o que é aceleração? Então, a aceleração é uma grandeza que indica quanta velocidade mudou e em qual intervalo de tempo. A fórmula matemática para calcular a aceleração é dada por A de aceleração igual ΔV dividido por ΔT, onde ΔV corresponde à variação da velocidade e ΔT a variação do tempo, sendo que a variação da velocidade ΔV é a diferença entre a velocidade final, Vf, e a velocidade inicial, Vi, do objeto estudado. Bem como ΔT, que é a variação do tempo, corresponde à diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Veja o seguinte caso. A aceleração de um carro de corrida que, na largada, atingiu 30 metros por segundo em 5 segundos é calculada da seguinte forma. A de aceleração é igual à variação da velocidade, que é 30 metros por segundo, dividido pela variação do tempo, que é de 5 segundos. Fazendo esse cálculo, temos que a aceleração do carro é de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que isso significa? Uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade do carro aumentou 6 metros por segundo a cada segundo. Metros por segundo ao quadrado é uma abreviação de metro por segundo por segundo. Veja outro exemplo. Nos dois trechos, a aceleração foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Dizemos então que o carro realiza um movimento retilíneo uniforme variado. Mas o que é que isso significa? Então, gente, o movimento retilíneo uniforme variado é aquele tipo de movimento em que a velocidade do móvel, ou seja, no caso do carro aí, varia ao longo do tempo. No primeiro trecho, a velocidade era de 4 metros por segundo, no segundo caso, 10 metros por segundo, e já no terceiro, no tempo de 4 segundos, a velocidade era de 16 metros por segundo. Isso implica dizer que o carro está em movimento acelerado. E essa aceleração ela é positiva. Por quê? Porque a velocidade aumenta. Como calcular a aceleração de um carro com velocidade de 25 metros por segundo, em que o motorista pisa no freio e após 5 segundos o carro para? Então, a variação de velocidade, que é calculada subtraindo a velocidade inicial da velocidade final, nesse caso é negativa. E por que é negativa? Porque a velocidade do veículo ela está diminuindo. Então, se a velocidade está diminuindo, nós temos também uma aceleração negativa, ou seja, uma desaceleração. Então, neste caso, a aceleração do carro é dada também por ΔV dividido por ΔT. Subtraindo a velocidade final pela inicial, ou seja, 0 menos 25, dá igual a menos 25. Dividido pelo tempo, que é de 5 segundos, a aceleração fica de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Implica dizer que o carro está reduzindo sua velocidade. Então, gente, quando a velocidade do carro aumenta, nós dizemos que ocorreu uma aceleração. Já quando a velocidade diminui, dizemos que ocorreu uma desaceleração. Fácil, né? E aí, para fim de nossa aula, temos aqui o seguinte exemplo. Durante uma arrancada, uma chita consegue atingir a velocidade de 28,9 metros por segundo, em um intervalo de tempo de aproximadamente 9,6 segundos. Determine a aceleração média desse animal durante sua arrancada. Então, para resolver essa questão, devemos retirar os dados do problema. Então, primeiro, temos que a velocidade inicial VI do animal é de 0 metros
por segundo. Esqueci do por segundo aí, tá, gente? A velocidade final é de 28,9 também metros por segundo. Tá? Ignore apenas esse metro. É 9 metros por ou 28,9 metros por segundo. Então, a variação da velocidade é dada por velocidade final menos velocidade inicial. E aí, fazendo esse cálculo, 28,9 menos zero vai dar igual a 28,9. Já o tempo, né, o intervalo de tempo é calculado, né, levando em consideração o tempo inicial e o tempo final. O tempo inicial foi de 0 segundos, o tempo final 9,6 segundos e a variação do tempo, que é dado pelo tempo final menos inicial, sendo, portanto, igual a 9,6 segundos. E aí já vimos que a aceleração é dada pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, ΔV 28,9 e ΔT 9,6. Fazendo essa conta, nós temos como resultado 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade do animal aumenta em 3 metros por segundo. Então, gente, assim finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima.